Humanismo. O humanismo foi um ensaio para o início do classicismo, tá? Um rito de passagem. O teocentrismo medieval começou a declinar em função de uma série de acontecimentos que apontavam para a possibilidade das realizações humanas neste mundo. A hegemonia da Igreja Católica pôde desacelerar a evolução humana por meio de sua doutrinação pelo terror, mas não neutralizá-la. A inflexível visão do mundo, segundo a qual está a vida, seria uma antessala do inferno ou do paraíso, conforme os merecimentos humanos, começou a tombar diante do fluxo inexorável da história. Já no século IV, os alicerces do medievalismo cristão davam mostras de franca decadência. O feudalismo estava praticamente diluído no mundo em que novas organizações sociais se empunhavam, a escolástica começava a ser ridicularizada, a autoridade universal do Papa se fragilizava em intermináveis crises de ordem interna e externa enfrentadas pela Igreja. Em contrapartida, o comércio e as cidades cresciam, o homem buscava outras maneiras de interação do mundo, levando agora a uma racionalidade que esbarrava ainda no teocentrismo milenar imposto pela Igreja. Então a gente tem aí, no contexto histórico, o aperfeiçoamento da imprensa nessa época do humanismo. Inicia-se o mercantilismo na Europa, né, impulsionando a expansão marítima, as grandes navegações. A burguesia se desenvolve e expande, não tão quanto, mas há um crescimento considerável na época. Na Itália, as características da cultura greco-romana são reavivadas, coisa que deixou de existir por causa da Igreja, começa a ser reavivado em contrapartida às ideias da Igreja. O teocentrismo e o antropocentrismo, certo? Então a religião perde mais espaço e faz um enfrentamento contra o antropocentrismo, que seria um homem no centro de tudo, né? A razão imperando sobre a fé. A ascensão do absolutismo, ou seja, reis, rainhas, imperadores vão surgir nessa época, e a ciência ganha mais espaço, certo? Com a expansão marítima, nada mais natural que a ciência ganhasse espaço para que ajudassem nesse enfrentamento do mar, ou então mesmo em outras áreas de conhecimento, como a filosofia. Novas formas de pensar e de agir vão construindo um novo código de ética. No século seguinte, aflora o classicismo renascentista, caracterizado sobretudo pelo resgate da herança greco-latina ou greco-romana, pela retomada do homem como medida de todas as coisas e pelo florescimento de uma nova cultura. O humanismo é um período intermediário entre o mundo medieval e o mundo clássico, e inaugura um período que a história chamou de Renascimento. Foi na Península Itálica que os primeiros movimentos dessa transformação se fizeram sentir. O renascimento artístico é marcado pelo surgimento da Divina Comédia, de Dante Alighieri, em 1308. Essa obra é um poema composto de 3 partes, mais um canto introdutório, protagonizado pelo próprio poeta, que desce ao inferno e ao purgatório, e ascende ao paraíso com sua amada Beatriz. Repleto de alegorias e considerações morais, esse poema sintetiza o saber desse período. Ao lado de Dante Alighieri,
temos Petrarca e Boccaccio, Giovanni Boccaccio e Francisco Petrarca. Surgem grandes nomes que vão influenciar o classicismo português, que teremos Luís de Camões como exemplo disso. Deixou-se contaminar pelos sonetos decassílabos de Petrarca, como veremos um pouquinho mais à frente, certo? Para que, é, para que a gente pudesse entender o, o humanismo, é interessante que a gente entenda o seguinte: na, na época do trovadorismo, a gente tem as canções. Essas canções são composições de curtos versos curtos. No humanismo, a gente vai ver os versos um pouco mais extensos. Mas isso daí é outra aula, outro vídeo, tá bom?